Oi, oi. Estou aqui aguardando o Marcelo que me convidou, só que a gente não está conseguindo fazer, né? Aí, Vai funcionou, entender. Não tranquilo. entendi. É Não entendi tecnologia, mesmo. sem problema, tranquilo. Não, não, Importante. não é que eu esteja achando problema. Eu achei desagradável contigo, que eu tive que trazer você Não, para meu, pro meu Instagram. não, porque Mas é aquilo que você falou. Eu também não tinha entendido, mas depois que você falou aquilo, aí, porque a gente tá naquela correria aqui, né? A cabeça já tá em um monte de coisa. Aí quando você falou isso, eu consegui dar uma respirada, pensar e falar: ela tem razão, vai aparecer. Tá, tanto que eu tô olhando aqui, Mas, eu tô com. mas o que eu acho É, interessante é que, assim, não tem razão de ser. É coisa do Instagram. Não dá para entender. Eu estou ó, aparecendo aqui para você. tá vendo? Você está Eu tô aqui, ó. você não está se vendo? Sim, E tô me vendo. você está ao vivo também. Então, as pessoas vão ver que você está ao vivo e vão É, porque clicar chama, né? curtindo. Só que Claro, ela com aparece, certeza. aparece embaixo, Ah, né? problema de nada. Sem problema nenhum. Mas é exatamente isso. Não, já tá lá, já, tá tudo certo, tá Eu tenho resolvido. aqui no Depois meu você me manda. tripé, eu tenho um tripé aqui esquematizado na quarentena para as minhas lives. É uma coisa assim super moderna. Um monte de Ó, livro que legal. empilhado, um monte de livro empilhado, uma caixinha e outra caixinha. Aí tem uma caixinha que ela é bem adequada para colocar o celular. E aí eu faço, Mostra os bastidores. entendeu? Eu sou uma pessoa que sou extremamente tecnológica, eu tenho realmente Eu vi. um aparato, assim, se você for ver, eu vou virar Uhum. para você ver, que você vai Por se emocionar. favor, mostra aí Vai enquanto o pessoal tá vindo pra cá. Mostra pra gente aí o aparato. olha que tecnologia, olha que beleza. Essa é a tecnologia. Olha a minha luz. Isso, entendeu? Quando você tem criatividade, meu amigo, você faz qualquer negócio. Olha o suporte do meu tripé. Olha que beleza. Você faz as gingangas que tem no negócio e faz o tripé. Entendeu? Então é assim, quando a gente quer, a gente faz, sabe? Eu acho Concordo, concordo. que as pessoas colocam muito empecilho para fazer alguma coisa para e funcionar, né? Já Sim. entrando no... É lógico que em alguns ambientes, eu acho que essa questão da quarentena levou algumas estratégias remotas que não são lá muito adequadas. Mas aí, no caso do campo da educação, a gente está discutindo muito a questão da educação à distância, né? E a questão da educação inclusiva é muito afetada, a educação inclusiva e a acessibilidade na educação, né? Mas aqui Uhum. vou explorar um pouco um lado meu, que é o lado da especialista em acessibilidade cultural pela UFRJ, né? Que Perfeito. eu fiz essa especialização. A gente explora um pouquinho da questão de acessibilidade em ambientes não formais, né? Assim, museus, até mesmo na parte do turismo a gente deveria até explorar mais, mas eu tenho, né, observado, visto, conheço até trilha para cego. Eu já vi programas que falam sobre isso, nunca participei de nada disso. Mas Uhum. eu já, por fazer cursos com muitos cegos, com muitos surdos e tudo mais, a gente vê, né? A gente te ignorou muito no nosso curso, porque a gente tinha um curso no Museu Nacional, Olha e aí. aí foi para Adoro. quando teve o incêndio, a gente teve que sair do Museu Nacional, que a gente ia acessibilizar todas as salas do Museu Nacional. E a gente tinha surdo, tinha cego, tinha cadeirante, tinha tudo ali naquele contexto. Uhum. E a gente começou a itinerar por vários locais e com acessibilidades diferentes. Então a gente viu de tudo. A gente foi a Fiocruz fazer atividade, a gente foi para o Museu Histórico Nacional, para os lugares mais inacessíveis possíveis que você possa pensar, a gente foi. Então, de uma certa forma, eu tive uma vivência durante um ano e meio de uma itinerância com um grupo grande de 60 pessoas, dentre elas tinha pessoas com deficiência de diversos tipos. Então, essa realidade foi muito rica,
porque era como se a gente estivesse num turismo mesmo pelo Rio de Janeiro, porque teve atividade por tudo quanto é lugar, né? E aí a Uhum. gente viveu um pouco dessa coisa de guiar os nossos colegas, fazer uma aula de inscrição no ouvido, fazer tentar usar o WhatsApp para poder falar com o surdo. Tinha os intérpretes de Libras que estavam convivendo com a gente o tempo inteiro. Então, essa realidade do turismo, né, Sim, sim. dependendo do local, a gente pode, de repente, imaginar, né? E quando João, o seu Júlio, outro pai, esqueci o nome, desculpa. Júlio, tranquilo, é assim mesmo. O Júlio me convidou, você falou comigo, eu achei legal conversar sobre isso, porque você falou da equidade, né? A Sim, equidade é muito no sentido de, tipo, a gente tenta fazer as coisas no conceito do desenho universal. Né? A gente tenta fazer ser um guia no desenho universal, ter acessibilidade no local que atinja a maior parte das pessoas é possível. E o que o desenho universal tenta atingir, né? Que é um preceito, um conceito que está na própria LBI, né? Na própria legislação, Lei Brasileira da Inclusão. Que você tenha ambientes arquitetônicos, espaços que sejam o mais acessíveis possíveis a várias deficiências, a todas as uhum. pessoas. Isso é equidade. A equidade, eu não sei se eu não tenho nenhuma figurinha da equidade aqui que ilustra a equidade. Eu tenho um livro aqui do meu lado que pode me ajudar. Eu vou falando para vocês sobre equidade e vou ver se eu consigo a figura que eu quero falar para Sem vocês. problema. Porque, assim, a equidade, se eu não achar a figura, eu sei que não tem figura nenhuma. Se eu não achar a figura, eu posso achar para vocês tem o Inclusão da Montuan. Eu posso falar para vocês a situação que eu quero mostrar. É até bom para os cegos, né, que estão nos ouvindo, se tiver algum, saber do que eu estou Sim. falando. Imagina a situação de 3 pessoas, né, que estejam na frente de não é um muro, né, aquelas tabuinhas assim, um muro, digamos um muro, que tem uma altura, né? Aí tem um rapaz que chega até o muro chega até o olho, tem um estádio de futebol do outro lado que está passando uma partida de futebol. Aí tem um rapaz que consegue chegar aqui na mureta. Tem outro que chega mais ou menos aqui, e o outro lá embaixo. Essas pessoas têm o mesmo direito de assistir? Tem. Mas elas, por acaso, têm a mesma condição de assistir? Não, porque elas são de alturas diferentes. Como é que você Claro. vai fazer com que todas elas vejam? Vai colocar bancos de tamanhos diferentes, e todas elas vão ver. E aí, o que acontece? Essa é a questão. A equidade, ela sabe que todos têm o mesmo direito perante, né, a Constituição, aos direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos, mas cada um tem uma subjetividade, uma funcionalidade. Então, eles requerem recursos diferentes para você fazer acessibilidade para que a pessoa com deficiência tenha acesso àquela informação, àquele Uhum. programa, àquele lugar. Né? Então, você tem recursos diferentes, adaptáveis à condição que ele apresenta. Então, eu não sei se eu vou achar a figurinha aqui na Mantuan, também é só texto, para Não tem ajudar. problema. Qualquer coisa depois você me manda e eu coloco no history, no histórico aqui. Se você botar a equidade no Google e botar imagens, você vai ver, vai aparecer várias iguaizinhas a ela. Ah, então pera aí, eu vou colocar aqui enquanto isso. Aí você pode continuar aí, pode continuar. Porque eu tenho perguntas aí que eu já olhei aí. Quer ver, ó? Pode me fazer a pergunta que eu vou adaptando ao contexto, que eu gosto Vou te colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que foi. Aqui, Letícia. A Letícia Baez, jornalista. Ela faz matéria para Globo, pro site do Globo. A Letícia. Ela é lá do sul, mas ela vive no Rio de Janeiro. É possível unir pessoas com várias limitações diferentes em uma mesma atividade? É um pouco que você respondeu, mas vai lá. Você pode ter recursos diferentes numa mesma atividade que a pessoa vai conseguir. É como eu estou falando do banquinho.
o banquinho é de tamanho diferente e você vai dar a mesma condição para ele. Então, por exemplo, o surdo, ter um intérprete de Libras, um cadeirante, ter um espaço maior para poder, né, transitar e ter alguém que possa guiar. Uhum. O cego, um guia, né? O cego ter alguém que faça a audiodescrição, a descrição, pelo menos informal, ali para ele das situações imagéticas. A pessoa que tem deficiência intelectual, alguém que esteja ali como cuidador. Quem tem a questão de paralisia cerebral, às vezes não é verbal, né? Ele não é oral, então ele não fala. Então ele só consegue apontar e aí tem a comunicação alternativa, né? A linguagem simplificada e a comunicação alternativa em tábuas de comunicação, né? Se vocês quiserem, Uhum. vocês podem até procurar pelo site da professora Miriam Pelosi, lá da UFRJ, tem o Prancha Fácil, que a gente tem os glossários assim, com os pictogramas, que tem pictogramas que são gratuitos e você pode usar, né? E tem exemplos de pranchas ali, tem um software de construção de prancha e o manual, tutorial, que não é muito complicado de usar, não é muito complicado de fazer. Você pode fazer até manualmente, criar um texto com linguagem simples, né? Que você escreve um texto, aí Uhum. depois tenta simplificar esse texto. Então, você vai botar na linguagem mais simples possível e vai colocar ali os pictogramas. Isso é a linguagem simples. A tábua, o que é? É você ter um recurso ou assistivo eletrônico, ou um aplicativo e tudo mais, ou você ter ou você ter uma tábua mesmo, você mostrar uma prancha com aquelas respostas sim ou não, é sempre sim ou não, simples, perguntas simples que ele pode apontar sim ou não, e o pictograma. Então, a linguagem, a parte alternativa é para o pessoal que tem, né, a questão da paralisia cerebral e não consegue oralizar, né? Uhum. Por exemplo, quem tem problemas com relação o surdo que não é oralizado e também não sinaliza. Legenda, um guia escrito, né, placas que possam mostrar os locais, placas com braille, né? Aí Claro. no braille seriam medidas arquitetônicas que os parques, os monumentos, os museus têm que ter, né? É, desculpa te cortando, eu até peguei quando você falou isso aí. Quando você falou placa em lugares, antes de você falar a palavra museu, eu lembrei na hora. Até porque essa semana, né, na última segunda-feira, dia 18, foi o Dia Internacional do Museu. E eu fiz, né? Eu até demorei um pouquinho, porque como a semana estava corrida, eu só fui fazer a publicação hoje de manhã, tá até no meu Instagram aí. Eu coloquei ali os 10 mais que eu fui, e eu ainda coloquei somente museu, tanto que tem algumas coisas assim, tem algumas coisas que são palácios, tem algumas coisas que são centros culturais, e não é o termo museu, então eu coloquei apenas museus, né? E que eu fui. E eu lembro de alguns que tem a linguagem Braille, mas no geral, até naqueles 10 que estão ali, depois vocês podem conferir lá, pessoal. Audioguia ajuda também. Não, Audioguia, sim, claro. o QR Code usam muito isso também em espaços museais, né? Centros Sim. culturais, cinemas. Eles usam muito o QR Code. Você escaneia o QR Code e vai direcionar para o aplicativo do museu. Aí tem o audioguia, ou então as faixas com audiodescrição da imagem e do roteiro mesmo do texto que está ali explicando. E tem no Centro Cultural Banco do Brasil é muito bom. É perfeito, é um dos melhores. E aí você também tem os catálogos, tem as peças que pode fazer em 3D,
e ter como fazer o tato no Museu do Doce lá, eu não conheço, mas eu conheço pessoas de lá de Pelotas que trabalham no Museu do Doce, que fazem uma Uhum. parceria com a arquitetura da UFPEL, da TO, né, da terapia ocupacional, né, que fazem peças em 3D de cada detalhe do museu, das peças do Olha museu. só. Muito bacana. E tem Nova também tendência, né? Nova tendência, né? Do tour virtual, né? Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, tem peças que falam assim, pode tocar. Aí você vai lá e toca. No Museu Histórico Nacional também, a gente pode contemplar isso. Tem peças que são réplicas daquela peça e você tem como tocar nelas e sentir o que está ali para quem vê. Né? E Ó, eu estou perfeito. venda para surdo ensurdecido, o QR Code para vídeos em Libras. Então, tem Sim. diversas oportunidades. Não, Agora, é você. Oi, não, desculpa, terminei. É que não, às vezes. vídeos assim, para tipo trilha, né? Sim, É complicado, tem que ter mais guia, né? Aí eu claro. acho que tem que ser capacitadas. Tem guias que podem falar a língua de sinais, língua, nunca linguagem, porque a nossa língua já é uma língua oficializada, né? Então, Uhum. a Libras, ela é usada, né, com guias. Audiodescrição, alguém falando, ou então ter alguma coisa gravada já para eles. Né? Ou então algum guia que eles possam acompanhar a pessoa que tem problema de mobilidade, né? Usa bengala, ou use muleta, ou que esteja. Né? Porque às vezes você pode não nascer com deficiência, mas você acabou se tornando uma pessoa com deficiência. Sim, Né? também tem isso. Antes, pessoa com deficiência, a pessoa não nasce deficiente. E aí essas coisas, sabe? A gente vai começando a pensar mais, planejando a viagem, a trilha, ou então colocando esses elementos. Às vezes você pode fazer um passeio cultural com os turistas para algum lugar, um city Uhum. tour, e ter alguém que possa auxiliar. Encarece um pouquinho, tem um pouco a coisa da gestão aí da programação é que eu não sei como é que pode. Eu nunca trabalhei com isso, mas as orientações são parecidas sempre para essas oportunidades todas. Você falou várias coisas aqui, eu vou pegar, eu já separei aqui a imagem para te mostrar também, para ver qual que é. Eu gostei da parte também que você comentou, já de você poder tocar, me fez lembrar exatamente do Centro Cultural Banco do Brasil, em que eu fui na exposição em fevereiro, do final de janeiro, perdão, do Egito Antigo. Egito Antigo, e ela tinha exatamente mini esculturas, mini placas na parede em que você tocava. Eu tenho a foto, em breve eu vou estar colocando aqui no Instagram. Eu vou até falar sobre turismo virtual, porque lá no Egito Antigo já está tendo o guiamento saúde, o guiamento virtual, né, sobre o Egito Antigo. É um temaço que eu ainda vou entrar sobre isso aí. Maravilhoso. Nossa, que mais linda. E aquilo tem um site que mostra. Você pode Sim. ver em mídia, né? Agora, isso. Eu fui numerando aqui vários lugares. Eu lembrei do Arquivo Nacional, que também tem placas em braille. O Palacete do Itamaraty, o guiamento é guiado, né? É agendado, né? Então, a profissional... Gente, vocês estão brincando. A profissional é incrível. É incrível. Então, ela já está preparada para isso aí. E quem não nos acompanhou na primeira live, né, que teve aqui agora o Esquentinha, eu até falei, até brinquei, falei, vou dar um spoiler, né? Comentei até com o Júlio. Para quem é profissional de guia de turismo, técnico de guia de turismo, lá no crachá, embaixo do crachazinho, onde tem a bandeirinha da língua que você fala, porque é uma especialidade, né? Você falar outras línguas. Eu, por exemplo, falo espanhol, morei na Argentina há muitos anos, então tem lá a bandeira do Brasil e a bandeira da Argentina, né? A minha amiga guia Jéssica tem lá a bandeira do Brasil e a bandeira americana dos Estados Unidos, porque ela fala a língua estrangeira americana. Também tem a bandeirinha, né, dizendo do braille, né? Da forma de linguagem. Libras de Oi? sinal. Isso. Libras de sinais.
A Línguas de Libras. sinais. As Libras, perdão. Isso, exatamente. Primeiro que eu queria te falar, Por favor. na exposição de Egito, quando a gente faz acessibilidade cultural, a gente fica meio viciado de ver o que é bom e o que é ruim dos lugares com relação à acessibilidade. Na Sim. exposição de Egito só tem um problema. Quando você vai passar o QR Code, vai para um aplicativo que você não consegue ir para nada. E aí você fica assim, frustrado, porque você vai querer o recurso assistivo e não está apresentando. Está apresentando a propaganda de um aplicativo que você tem que baixar de uma empresa que está fazendo uma atividade que não dá em nada. Aham. Tão bacana ter colocado coisas táteis e ter feito algumas acessibilidades, e quando eu vou lá no QR Code, tá nessa propaganda e não consegue mais nada. Pegando o gancho, mas no lado positivo, agora você me fez lembrar uma aqui também. Também na mesma época, foi aí em fevereiro, março, perdão, antes da quarentena, isso, antes de fechar a quarentena. Eu estive em Petrópolis, cidade imperial, e já é lindo, né? Tudo lá é lindo já. E aí tem aquela placa linda, né? Já que você falou sobre placa, a placa dos lugares turísticos, né? As casas, as mansões, né? Os casarões, né? Maravilhosos que tem de barão, né? De grandes imperadores e tudo mais, eles ela já é muito bem feita, né? Ela já é muito grande para nós, né? Que tem a possibilidade de enxergar, né? Com vermelho, um vinho bonito, tudo mais, com branquinho detalhado, e tem, não vou dizer todas, ele não é completo, mas a maioria tem lá o QR Code. Eu fiz, gente, tem até mapa. Vocês acreditam? Tem até mapa no Centro Cultural, então você vai lá e pega o mapa. Você pode pegar hoje no Google Maps, seja o que for, mas também tem um mapinha específico deles, aí você vai... Tem um aplicativo. Então, é positivo. Então, e você falou também do Arquivo Nacional. Uma semana de aulas que a gente teve no meu curso lá na UFRJ, porque o Arquivo Nacional é nosso também, então a gente... massa! E aí, o que acontece? A equipe de lá é uma equipe que é... Primeiro que a menina que coordena essa equipe, essa comissão, né, de acessibilidade, ela é egressa do curso que eu fiz, das primeiras turmas. E ela fez um trabalho maravilhoso de acessibilidade no Arquivo Nacional. Então, não só com pessoas com deficiência, mas pessoas que tiveram a questão do envelhecimento e ficaram com deficiência com o seu envelhecimento. Aí eles tiveram um trabalho, eles estão fazendo um trabalho ainda em continuidade, e por isso que você disse que quando eu fui lá, parece que é um exemplo de acessibilidade. Realmente, porque eles têm vários, né? E essas construções mais antigas, se você for reparar, os lugares mais de império e tudo mais, eles não têm menor acessibilidade, porque não se pensava nisso, né? O INES e o próprio IBC, o INES não tem muito problema só se a pessoa fosse surdo-cega, mas o IBC, o Instituto Benjamin Constant, se você for ao Benjamin Constant, ele não tem quase acessibilidade nenhuma, porque apesar de ser para meninos cegos na época do Império, ele não foi pensado com acessibilidade, né? E a gente hoje sabe que se a gente constrói ou então a gente planeja qualquer coisa no âmbito cultural, científico, educacional, qualquer coisa dessas, né, a gente tem que começar pensando junto essa questão da acessibilidade. Pode encarecer um pouco o projeto, pode encarecer um pouco a obra, mas o produto final da coisa funciona muito bem porque atinge a um público maior, né? Então, tipo, lógico que tem lugares que adaptar é muito difícil, porque são tombados, por exemplo, no patrimônio histórico, tem regras do IFAM e tudo mais, e aí você tem grandes problemas arquitetônicos para vencer. Mas será que são só os problemas arquitetônicos que existem? São os que têm que ter um investimento maior, tem que ter resoluções e projetos a longo prazo? Não, a gente tem a questão das barreiras atitudinais e as comunicacionais que podem ser vencidas pela nossa sensibilização. E a nossa sensibilização junto a outras pessoas. Então, a colaboratividade
em rede de um determinado lugar, dá uma ampliada bem legal na questão da acessibilidade, mesmo que a gente não resolva exatamente todos os problemas, mas uma parte já começa a ser feita. E aí a visibilidade dessas atitudes em conjunto geram resultados e acabam assim, enxergando aquele lugar de uma forma melhor, e o investimento chega, o projeto é aprovado, né? Tipo, uma rampa, às vezes, é muito importante para uma pessoa com deficiência, mas é muito difícil colocar um rampa num lugar onde a arquitetura não comporta aquilo. Como é que você vai resolver? Você vai ver um caminho que possa ser mais acessível, vai botar uma adaptação que é removível. Isso tudo vai ser assim, o gestor, a pessoa que está fazendo o projeto da acessibilidade, a pessoa que está gerindo essas ideias em prol da acessibilidade tem que começar a pensar a viabilidade da execução desses projetos. Às vezes você não pode meter a marreta nos lugares e sair quebrando para poder botar uma simples rampa, e você pode colocar um piso que seja melhor, ou então aderente, né? Você adeque ao ambiente. Basta você colocar uma pessoa que seja especialista junto a um arquiteto, junto a uma equipe interdisciplinar que vai pensar naquela situação, né? Então, é muito difícil, porque você tem que mover vários campos né? Você tem que sensibilizar as pessoas, a gente tem que se comunicar com as pessoas de forma acessível, a gente tem que falar sobre as adaptações também, quebrando essas barreiras atitudinais, porque são de você, de repente, pegar uma equipe e treinar aquela equipe para trabalhar com aquelas pessoas com deficiência. Primeiro você tem que buscar pessoas que tenham perfil e inclinação para isso, porque ninguém que não queira, que não tem essa vontade, ninguém vai de uma certa forma fazer se não tiver vontade, não tiver inclinado. Segundo, tem que também, além de treinar, tem que chegar para a pessoa e gerar várias atitudes que ela explicar o que é um capacitismo, para ela não, de repente, né, o que é capacitismo? Por exemplo, você vê uma pessoa... Por favor, explica. Sim. Você vê uma pessoa cega, aí começa a gritar para a pessoa cega. Não, ela não é surda, ela é cega, né? Claro. Aí você começa a falar assim, coitadinho, vem para o início da fila. Não é que ele é coitadinho, ele tem direito a ir para o início da fila, né? Então, as pessoas têm que saber mais sobre essas pessoas treinadas, têm que saber o que eles têm direito, quais são as necessidades que eles têm. Por exemplo, não querer puxar o cego, por exemplo, né? Ou então ficar fazendo mímica para o surdo. Claro. Não. Professor, aproveitando um pouco isso que você está falando. Deixa eu acabar rapidinho. Tem uma menina. Termina, sim. É porque eu estou com medo de esquecer a pergunta. Eu vou escrever aqui, aí a gente depois lê ela. Canal de YouTube. Mariana por causa do tempo também, mas vamos lá. Torquato, se você tivesse me deixado só concluir, você ia estar já falando. Não, conclui, por favor. Desculpa. Então, Mariana Torquato, ela tem um vídeo recente sobre a questão do capacitismo, e a Anaí Guedes escreve muito sobre isso. Se vocês procurarem essas duas pessoas, vocês vão saber saber mais a fundo o que é capacitismo, do ponto de vista antropológico de uma surda profunda oralizada e de uma menina que tem um braço encurtado, que o nome dela é Mariana Torquato, uma graça de menina, super bem articulada, e vocês vão adorar o vídeo dela. Mariana Torquato, eu já ouvi falar dessa menina. Pelo menos... Ela pelo sobrenome é famosa, eu acho, assim, já vi em algum lugar, alguma coisa assim. Não sei, eu só sei que ela é sensacional. Então, eu até já estou escrevendo aqui, ó, a pergunta, porque quando eu estudava guia de turismo, né, quando eu estudei, né, e a gente chegou nesse tema, e que era um temaço, e que, bem ou mal, a gente tinha alunos de 18
há, sei lá, 59 anos, que era a mais velha, que é a nossa Renata Pazincas. Hoje ela não está. Ela nos acompanhou o tempo inteiro, mas hoje ela deve estar cansada. E a gente teve uma grande dificuldade, exatamente nessa pergunta que eu coloquei. Eu até escrevi a palavra guia de turismo mesmo. Eu coloquei até a palavra guia de turismo mesmo porque eu estou falando deles. Mas eu acredito que isso possa ser uma dúvida para muita gente do ramo turístico. Ainda mais aqui que é interior, né? Nós estamos falando de cabistas, de buzianos, de Cabo Frio, de uma cidade. A Cabo Frio é a maior cidade dos Lagos, mas a gente tem aqui Búzios com uma cidade muito pequena, Arraial do Cabo menor ainda, pessoal que veio do pescado, famílias que foram crescendo, então muita gente que foi aprendendo com o tempo algumas coisas. Eu mesmo confesso para você que eu fui ter isso de cara, mesmo, quando uma prima minha, que eu até comento isso para várias pessoas, eu até tentei chamar ela para live hoje, mas ela hoje não pôde, uma prima minha de Macaé, lá da terra do Júlio, ela sofreu um acidente de carro e acabou ficando tetraplégica. Ela até consegue mexer todo o lado direito, né? Ela consegue já mexer muito bem no lado direito, ela consegue comer sozinha e tudo mais. E quando eu morei em São Paulo, eu ajudei ela no tratamento dela, porque um dos maiores tratamentos é lá em São Paulo, na saúde. E aí, por que eu estou colocando tudo isso para vocês aí para o pessoal entender? Porque eu gostaria muito de saber, e acho que até para ensinar para todos nós que estamos aqui, né, o Alexandre, o pessoal de Geografia, a Ana Olive, o Júlio e várias das pessoas que estão aqui na nossa live aqui, o Wagner, a Luza Nogueira, se é correto, ou qual é a melhor forma de falar para alguém que é deficiente, ou se a palavra é correta. Tem até uma sigla, não tem? DP, alguma coisa, se não me engano, que é muito utilizado. Isso, que é muito utilizado em trabalho, né? Quando você busca em coisa de trabalho, vem essa siglazinha. Então, eu acho que seria muito legal você passar isso pra gente aqui, pra gente não estar falando uma coisa errada, entendeu? Pra gente não estar passando uma informação errônea, né? E sem querer acaba ofendendo o nosso turista e um cidadão, o que seja. Pode ser? Comenta pra gente aí, tá bom? Então, como eu estava falando de capacitismo, falar que a pessoa é deficiente já é um capacitismo. Por quê? A pessoa não é deficiente. A pessoa tem uma deficiência. Ela não é portadora também de nenhuma deficiência. Ela não porta nada. Ela é pessoa acima de tudo. Ela é pessoa antes de tudo. Ela é pessoa. Então, ela tem a pessoalidade, a subjetividade dela acima de tudo, né? Então, ela é pessoa com deficiência. Aí, por exemplo, aluno com deficiência, paciente com deficiência, né? Cliente com deficiência. Então, as variações de pessoa podem vir à frente da pessoa com deficiência. Aí, a deficiência também tem variações. Pessoa com surdez. Se bem que a gente chama de surdo. O cego e o surdo já são denominados assim, e eles são diferenciados das outras. Por exemplo, o surdo, ele não é só deficiente, não é só. Tá vendo? Até eu me escapulo. Tudo bem. O surdo não é uma pessoa com deficiência auditiva. Ele é surdo, porque ele não tem mesmo nenhum registro auditivo. E não é pejorativo, então, falar. Não é pejorativo falar surdo, cego, não é? Olha aí. Parece mais, por exemplo, a pessoa com baixa visão é uma pessoa com deficiência visual. Que usa aparelho auditivo, mas não é surda, ela é uma pessoa que tem algum registro, o registro de som tem o registro visual e tem uma palavra que eu esqueci o termo certo do som, né? Essa pessoa que tem ainda alguma forma de ouvir, mesmo que pouco percentual, ela tem deficiência auditiva. Se ela não tiver nenhum registro auditivo, ela tiver nascido surda, ou seja, se for surdo profundo, é surdo. Né? Surdo, às vezes, com S maiúsculo, porque o surdo que é sinalizante, na comunidade surda, a gente chama de surdo com S maiúsculo.
E se ele é um surdo que não é sinalizante, ou então é oralizado, ele é surdo com S minúsculo. Tem essas coisas todas que a gente vai aprendendo com o uso, né, com o convívio, ai, gente, eu tô cansada. Com o Tudo bem. convívio, com a escrita, com a leitura. Então a gente vê umas variações dessas. Agora é muito purismo a gente ficar também, né, por Uhum. exemplo, para todo mundo. Agora, um profissional da área tem que ter Com esse cuidado certeza. com a terminologia, tentar sensibilizar que as pessoas falem da forma correta, porque é capacitismo você chamar uma pessoa com surdez de deficiente auditivo. Né? É capacitismo você chegar e chamar uma pessoa com retardo mental, que existe mesmo, né, de retardado. Né? E você é um retardado. Né? Isso, É, além de ofensivo, que eu acho um absurdo, você sim, falar, ou então você xingar uma pessoa de retardado. Né? Você está claro. xingando coitado do retardado, porque na realidade a pessoa, né, eu acho que está sendo um elogio. Né? Porque as pessoas Mas sem o xingamento, vamos colocar assim, vamos pensar assim, por exemplo, vamos puxar um pouquinho para a área de turismo. É, um guia, um profissional que chega e comenta, às vezes até com outro, ou na hora que ele pega o checklist, isso é muito comum, né? Muito comum, pega lá, vou até fingir aqui, ó. Aí pega o checklist, aí fala com o outro, aí chega para o outro, até para o motorista, ou a excursionista passa para o guia. Olha, a gente tem um deficiente paraplégico. Sim, precisa de às vezes o cara é muito autossuficiente, você só precisa dar um auxílio, uma ajuda e tal. Mas na boa, de boa, você chega e fala com a pessoa normal, né? Fala, Uhum, você precisa, tá precisando de alguma coisa, mas que as pessoas vão tudo no vai exigir isso, pessoa com é, deficiência. Você fazer um coitadismo, então a superação, nossa, você está fazendo uma trilha, que superação. Ele quer ser uma pessoa normal, entendeu? Então, existem essas coisas todas que acontecem. Aí você falou da sigla, né? Que é o isso, PCD. É P maiúsculo, C minúsculo e D maiúsculo, né? maiúsculo, isso. Isso. PCD é pessoa com deficiência, né? É que nem a gente fala com o aluno NEE, né? Que é da sala de AEE. A gente tem sala de recursos de atendimento educacional especial. E a gente tem alunos com necessidades educacionais especiais. A gente não fala mais portador de necessidade, de nada disso. Né? A gente fala Olha no aí. nosso diagnóstico, um aluno com necessidade educacional especial, que ele vai ser atendido por profissionais de sala de recursos, que são as salas de atendimento educacionais especiais. E aí a gente vai tendo, com a leitura, com a aproximação da área, com as capacitações, treinamentos e contato com as pessoas com deficiência, você vai começando a conviver com essa tecnologia mais específica e especializada. Né? Agora, é muito chato também a gente ficar corrigindo as pessoas, se passa um deficiente no bola, eu mesma falo, as pessoas que são da área também falam, escorrega, porque as tecnologias mudam de acordo com as atualizações das legislações, e elas são muito novas, então as coisas vão se adequando e acontece um escorregão e tal, mas se você tiver respeito e usar a tecnologia correta, e às vezes chegar e escorregar, as pessoas até entendem. Agora, você o tempo inteiro usar aquela tecnologia errada, aí é um desrespeito, é capacitismo. Perfeito, eu ia até perguntar aqui agora, porque um dos meus últimos trabalhos, né, quando acabou quando começou, perdão, acabou o trabalho, né? Quando começou a nossa quarentena, o meu último trabalho, não esqueço nunca, foi dia 14 de março. Tá até na foto aí da nossa publicidade que eu fiz, que foi exatamente, foram duas pessoas, seria correto falar a palavra incapacitadas? Porque não é bom. Não é bom, viu? Olha como é que a gente pega. Seria, aí também, mas aí seria o quê? Qual seria o correto de eu falar? Pessoas. Porque uma era cadeirante, uma era cadeirante e a outra era de muleta. Usava muleta. Era uma senhora que usava muleta.
mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida. Esse seria o correto. Sim. Perfeito. E aí eu fiz. Mas elas não devem ser. Não devem ser. Perfeito. Não, eu acho ótimo. É isso. Se alguém guiando, elas vão ser capazes, tanto quanto você, de fazer qualquer coisa. Perfeito. Tem gente que dança balé. Tem gente Sim. protetizada que dança balé. Essa semana eu não vou mentir pra você, não. Eu vi de tudo. Prótese maravilhosa, dançando. Vi na abertura do Fantástico, a famosa, tem várias pessoas. Como que aquela pessoa incapaz me diz? Não tem como ser. Perfeito. Não, eu vi um assim. Desculpa, que às vezes o áudio dá uma cortada. Eu vi um essa semana que eu achei incrível. Ele não tem os dois braços, era um senhor, e foi nesse processo já de quarentena, porque ele estava usando a máscara, e ele entrou no carro, e ele abriu a porta do carro com o pé, e entrou, e o carro já era. Qual é a palavra correta? O carro já era preparado, né? O acelerador, o volante ali no chão, entendeu? E ele saiu dirigindo. Isso. Sensacional. Entendeu? Assim, tipo. Pinta com a boca. Porque não tem nem mão nem pé. Tem gente que não sabe nem dirigir. Tem gente que compra carteira. Sensacional. Tem uma menina sensacional, gatíssima, linda. Na UFRJ, ela faz engenharia mecânica, se não me engano. Ela é linda. Além de linda, ela é mega assim, sabe? Ela tem os braços encurtados. Você não diz que além dela ser gatíssima, ela faz ginástica, ela tem um astral. Que maravilha. É isso aí. Coisas, as fotos dela são sensacionais. E ela simplesmente tem os braços encurtados. Ela não se dobra a nada. Ela faz tudo. Então, as pessoas com deficiência, elas têm essa questão da superação dentro delas, né? Sim. Mas muito ruim também, e é capacitismo, a gente jogar em cima deles como se fosse um peso nas costas. Você tem que se superar. É que nem você chegar, quer ver uma outra coisa, eu lembrei, né, agora. Perfeito. Que é uma situação de deficiência, mas é uma situação que eu passo até, às vezes, porque estou um pouco acima do peso, e sou considerada obesa. Mas tem pessoas muito mais obesas do que eu, e que as pessoas acham que ela não tem capacidade de fazer nada. Eu vi uma vez um vídeo de uma moça bem maior do que eu, acho que o dobro de mim, mandando muito no polidense. Aí você olha assim, caramba, eu me sentindo gorda com uma barriguinha idiota. E aquela ali, que está muito mais gorda do que eu, né? E você olhar com um olhar muito, né? Então tem as fobias, né? A gordofobia, isso. Tem as fobias, transfobia, né? Isso tudo é inclusão também. Também né? Isso também tem uma galera que tem preconceito, né? Tem aquela coisa que acha que é preguiçoso. Gente, a gente trabalha pra caramba. Eles pescam, eles produzem na terra. Gente, como assim que já é preguiçoso? Né? Negro. O negro só nasceu para trabalho braçal. Isso é um tipo de capacitismo também. E a gente também tem que viver nessa perspectiva da inclusão, né? Os refugiados, né? Eu tenho um laboratório na Faculdade de Educação que a gente trabalha a inclusão, interculturalidades, né? As etnias, os gêneros diferentes. Então, a inclusão é tudo isso. Tudo isso. As pessoas veem só a questão da deficiência. Só que a gente tem o grande mar de minorias que eu acho que são uma maioria muito maior do que a maioria que falam que é normatizada. Né? Porque quem você vê que é magrinha que nem modelo? As pessoas ficam lá se ralando para poder ficar, mas naturalmente quase nenhuma são aquelas modelos lá, né? Quem você tem muito mais negro do que branco no Brasil. Sim. A gente fala que branco é hegemônico, né? Sabe, tem umas coisas assim, umas supressões culturais loucas. E para vocês que trabalham com turismo, isso, vocês vivem com isso o tempo inteiro. Não, é perfeito. Religiosidade, classe social. Você falou dos negros.
tem gente que não gosta de chamar o outro de negro, entendeu? Fala aquele moreninho ali. Isso aí é também capacitismo. Aí o que acontece? Se você recebe alguém do Oriente Médio, por exemplo, Uhum. que tem hábitos completamente diferentes, que tem culturas diferentes, religiões diferentes, e você, de repente, acha um absurdo aquela pessoa, de repente, não ter um determinado hábito, que pra gente é uma coisa normal. A pessoa não está habituada, porque a cultura dela é diferente. Sim. Então, as línguas são diferentes. Inclusive, isso também na língua a Libras, também é uma língua regional. E as pessoas acham que o mundo inteiro tem que falar a língua de sinais igual. E não é por aí. Não é por aí. Existem regionalidades, porque o surdo, ele que propõe, a comunidade surda que propõe sinal que é válido entre eles, que eles estipulam. Então, não Existe tem uma como... gíria? Existe uma gíria? Existe uma gíria dentro da língua de sinais? Gíria, palavrão, tudo isso. Que legal, olha aí. Você tem que ver, é engraçado que os surdos, eles falam entre eles e você não entende nada. E eles Sim, estão sim. cara, porque eles estão ali mandando ver. Né? Ele pode estar te xingando, mandando você para aquele lugar e você não está entendendo nada. Sim, né? eu tive uma amiga surda lá de Nova Friburgo, Thaísa. Então eu não tem como não esquecer. E também quando eu fiz jornalismo na Ilha Alonso, aí no Rio de Janeiro e Botafogo, eu morava em Niterói, e aí passava. Aí não vou lembrar agora o nome da rua, me perdoa, qualquer coisa você me ajuda. Eu acho que era ali em Laranjeiras, Come Velho, acho que é isso aí. E aí acho que é o INE, né? Que tem aquele instituto ali, não é isso? Um instituto grande, um colégio. Não, é o INE. Então, o Instituto do Benjamin Constant por Pedro II. Olha, aliás, aí o ônibus parava no sinal. Olha, eu era garoto, né, novo, né? Aí eu olhava assim pela janela, a rapaziada fazendo assim, todo mundo, e aí eu ficava assim, sabe? Tipo assim, não era a primeira vez, mas me chamou a atenção, né? Perdão, não existe você falou. Não existe surdo mudo. Vai no índice, vocês verem que surdo não é mudo. Gritam pra caramba. Mudo eles não tem nada. Não, eu vou explicar o que eles chamam que eles não desenvolvem o aparelho vocal. Então eles não falam. Tem alguns que realmente têm atrofiado e tudo mais. Então tem alguns que são mudos também. Mas tem surdo. Eles falam que a fala deles é pela linguagem, pela língua deles. Então, os gestos, aquilo tudo é a forma como eles vão falar com a gente. Então, eles não são mudos, eles falam pelas mãos. Eu assim, tenho umas discordâncias, mas eu entendo o que eles falam. Então, não existe surdo-mudo. Então, é surdo, né? Até porque o surdinho, gente, chamar o surdo de surdinho... Nada no diminutivo é legal, né? Surdinho, o cego é menos eles não se ofendem, eles fazem piada. O surdo é um pouco mais fechado, então eles já se ofendem, eles não gostam. Entendi. Pronto, eles ficam muito... Eles nunca vão falar, né? Mas eles ficam entre falando, comentando e debatendo isso. Poxa... Eu separei aquela imagem, eu vou te mostrar aqui rapidinho. Tô com medo da live cair. Vê se é essa daqui. É justamente essa. Quem estava nos acompanhando, ó, nossa professora estava explicando exatamente sobre essa imagem. Porque a realidade é justamente isso. Eles dão os recursos, além do que eles deveriam dar, para quem nem precisa. A realidade é totalmente dispara do que a gente quer que seja a questão da equidade, que engloba a igualdade, e a igualdade nunca consegue ser igual para todos, né? Ela acaba sendo desigual se você não tiver equidade na atuação. O Alexandre Wood perguntou aqui, ó. Boa noite. Tem duas perguntas aqui em sequência. Vocês dão aula, acho que ele quis escrever vocês dão, né? Que ele deu para discussão. Vocês dão aula de química para surdos? É você. No meu primeiro ano de SEDUC, eu já tive uma surda dentro de sala de aula.
E eu dei aula para ela, ela tinha um intérprete de Libras, era uma das minhas melhores alunas. E a aula de química que você dá, né, que eu li. Sim, e ela adorava Perfeito. química, ela gostava de química. A intérprete dela era muito boa também, era uma intérprete muito boa. Ela deu não O é Mar... fácil de conseguir. Claro, o Mário Santana, ele até complementa aqui, ó. Ele colocou assim, ó. É uma pergunta mesmo. Seria. Nossa, sumiu aqui, peraí. Seria possível a criação de um glossário mais amplo que o. Aí, é porque fica saindo, alguém Pelo mandou de novo. livro, no computador, consegue ver pelo computador melhor. Seria possível a criação de um glossário mais amplo que o Capovilla, Químicas em Libras, considerando essas regionalidades Olha, eu de vou te falar sinais uma de coisa. química em Libra. Eu já vi, ele faz um trabalho muito legal, mas Uhum. você pode buscar o manuário do INES e tem o SINQ, que é também um projeto da professora Joana Saldanha do INES, né? Mas ele também é limitado. Então, infelizmente, você tem que buscar lá, né? No Aham. YouTube, buscar os sinais que possam ser possíveis de ter. Tem o Spread Design, que é um site, Spread Design, que é um site que é do mundo inteiro, tem sinais do mundo inteiro, e você pode fazer empréstimos linguísticos, ou então, se você não tiver jeito nenhum, você pode datilologizar, né, botar a palavra em libras por letra, mas isso é muito cansativo o tempo inteiro no discurso Imagino. todo. Isso, mas é porque ele está falando de uma especificidade da nossa linguagem química. Nós não temos muitos sinais produzidos. E o processo de formação de sinal né, da Libras ou de qualquer língua é muito complicado. Por quê? Porque vem do surdo. Então, existem alguns processos de estimulação, como, por exemplo, o Projeto Surdos usa, o SINQ da professora Joana usa no INES, que é estimular o aluno. Aí, Uhum. qual é o estímulo? A Joana tem um, a professora Vivian tem outro, elas são pesquisadoras da área e elas trabalham com isso. E aí, o que acontece? Se surge o sinal, a partir da situação ali, do tema daquelas aulas que são dadas, esse sinal é registrado e depois tenta-se validar com outros grupos de surdos. E aí, uma vez isso acontecendo, você registra e coloca no manuário, o INES, no caso, coloca no seu manuário. Já não sei como é que é o processo de validação dos outros sinalários que tem por aí. Uhum. A gente chama de glossário porque né, a gente chama de sinalário. Né? Os sinalários de Libras, eles são muito restritos para áreas como química, biologia, biomédicas e tudo mais. O Projeto Surdo já tem um projeto que já tem um caminho consolidado, tem o SINC do INES, mas que tem um universo um pouquinho menor. O SPECE também do INES, que é na área de ciências, que trabalha com a parte da biologia. Então, isso tudo está lá, inclusive no meu blog, no meu Show. Instagram. Eu sempre trago, sempre debato, Depois porque você me manda o blog aí pra gente colocar. o meu objeto de estudo no meu doutorado é o surdo. Então, apesar de eu fazer alguma coisa muito interna na UFRJ, que a gente vai fazer na UFRJ, eu estou estudando a cultura surda, como ensinar química para o surdo, porque eu também oriento TCC de graduação e de especialização e estou mexendo com isso tudo assim, de uma forma muito latente. Então, se Uhum. quiserem procurar, tanto no CRIS underline Passinato, quanto no Química Acessível, pode mandar DM, a gente vai conversando, a gente vai dialogando. Pode ser que eu não fale individualmente, mas marque um Meet, uma live, um YouTube. Perfeito. Peço para um especialista para vir conversar comigo. A gente oportuniza, de alguma forma, alguma informação, porque eu sei o quanto é ficar no escuro, sem nenhuma informação, sem nenhuma orientação, e fica muito ruim a gente trabalhar dessa forma. E a gente não tem quase ninguém que faça isso. Eu me proponho, e acho que as pessoas que conhecem e sabem um pouco mais deveriam se propor também a compartilhar, porque educação, meu querido, não adianta nada você ter o saber concentrado em si e não passar para as outras pessoas. Isso aí até a Cora Coralina fala.
Não, e a ideia foi essa. Quando o Júlio me falou, eu topei na hora, até por ter já ajudado minha prima, por já ter amigos, por ter pessoas, não o tempo inteiro, mas tiveram na minha volta, né, na minha vida. E de vários tipos. Meu coordenador de curso, o Rafa Guia, ele ficou, né, surdo de um ouvido. Uma aluna guia, a Edivânia, que tem um barco em Arraial do Cabo, ela também, se não me engano, acho que o lado direito dela. Depois da pandemia, eu quero visitar todo mundo aí na Por região. favor, por favor. Não, eu até confesso pro pessoal, alguém. Vocês já conhecem? Deixa eu aproveitar. Gente, existe um arroba Ajude aos Pataxós. Eles são de Paraty. Eu ajudo a eles são super legais. E eu Paraty, né? Sim, a aldeia de Paraty e a aldeia vertical aqui do Rio, do centro da cidade. Eles fazem artesanatos lindos e tudo mais. Eles vivem do artesanato, da pesca e tudo mais. Só que o que acontece? Com essa pandemia, eles não estão conseguindo vender o artesanato deles. Claro. E aí, o que eu fiz as redes sociais para poder ajudar eles. Maneiro. Inclusive, disse a Júlia do último festejo que eles tiveram domingo passado, que eles estavam festejando 4 anos de aldeia, né? E aí eles fizeram uma festividade, tiveram um concurso, que eu fui júri nesse concurso através do WhatsApp e das redes sociais. Achei lindo aquilo. E o cacique é muito legal. O rapaz que eu conheci por acaso, que a esposa tá com uma filhinha possivelmente com erros inatos, e tem uma professora que eu conheço que vai poder ajudá-la, então eu acabei conhecendo ela. E através do conhecimento dela, eu conheci o marido dela, que é da aldeia vertical, que hoje está trabalhando lá na Bahia, na lavoura, para vocês verem que eles não são preguiçosos. Para não passar fome, eles vão lá plantar na Bahia para poder trazer comida para a aldeia toda vertical, que são 20 famílias aqui no centro da cidade. E o pessoal lá de Paraty, eles são amigos de um colega meu, que inclusive fez essa mandala aqui linda, o Luiz Maiô, que também tem um Instagram que tá lá. Que lindo. Gente, lindíssimo. E ele era meu colega de acessibilidade cultural. Ele era meu colega eu tenho uma pequenininha, mas tá lá no quarto. Mas ele fez essa mandala, eu me apaixonei, ela fica aqui comigo direto. Então a gente tem um círculo engraçado, energético, que a gente se conectou. Eu sou tetraneta de indígena, né, da Bahia. Olha! Que por acaso era prima de Castro Alves. E aí a gente tem toda um enlace. Eu me dou muito bem com eles e tudo mais. Então, o Ajude aos Pataxós, ele é um Instagram e tem um Facebook. Se vocês botarem Ajude aos Pataxós no Instagram, tem. No Facebook, / Ajude aos Pataxós. A gente tem um grupo de arrecadação. Como é que é mesmo? Repete, quem te escreve aqui embaixo, que fala aí como é que é o Instagram. Ajude aos Pataxós, tudo junto. E a gente dá qualquer contribuição. Eu dou sempre R$50 para eles por mês, por 15 dias. Eu vou lá e coloco. Tenho amigos que estão colocando sempre. Vai para a conta direto do cacique. O cacique de semana, ele pega, divide com a outra aldeia. Manda pra gente vídeo, foto de tudo que eles compram e mostra pra gente. Eles mandam os comprovantes. Eu fiquei super feliz que a semana passada ele mandou os comprovantes e ele conseguiu dividir quase R$1.000 entre... Mandou R$1.000 pro Pacari e ficou com R$1.000 para a aldeia de lá da... E eles conseguiram fazer, inclusive, a festa. Eu fiquei muito feliz porque tá ajudando muita gente, tá ajudando várias famílias. Uma ação minha, assim, não é nem minha, porque eu só fiz as redes sociais. O resto é todo mundo que está se juntando para ajudar, né? Então, eles são muito gratos sempre, são pessoas que a gente só aprende. Eu já estou com vontade de fazer algum projeto de química lá. Eles já me chamaram para várias celebrações, eles mandam para a gente as orações, os rituais. Eu fico emocionada e eu posto tudo lá no Ajude aos Pataxós. Então, já aproveitando, já que vocês são da área de turismo, Sim. Mais uma coisa bacana para até desenvolver uma rede aí bacana depois da pandemia, né, para divulgar, né, a aldeia deles, que é pequenininha, né, e eles mostram lá a região e também fazem os rituais, batem lá o tambor deles para chamar os ancestrais. Tem
instantes. Tá aqui, ó. Eu ia falar isso com você agora. Quanto tempo que falta? Nunca cheguei a isso, não. Agora que eu tô vendo. Vamos fechar, então? Quanto tempo que falta? 15 segundos. Agora tá acabando. Vai Vamos acabar fechar? então. Vai cair, você salva. Ó, salva o pessoal ver, ó. Quando eu era